Eu creio na Bíblia. E vou continuar declarando vitória, bênção sobre a minha casa, a minha família, a minha vida, a igreja de Jesus, o povo brasileiro. Amém? Então vamos para a palavra. Vamos à palavra. Eu vou trazer uma palavra bem, mas bem importante para esse tempo. Eu vou basear a minha palavra em Números capítulo 13 e capítulo 14. Você tem uma Bíblia aí na tua casa, você está na casa do Senhor, está com a Bíblia. Então, abra a Bíblia em Números. Está lá no Pentateuco, o início da Bíblia. Abre a sua Bíblia em Números, capítulo 13 e o capítulo 14. Estou esperando você abrir a sua Bíblia. Isto. Abre aí a sua Bíblia. Eu não vou ler um versículo, porque eu vou conjecturar sobre alguns versículos desses dois capítulos. Eu quero falar sobre o seguinte tema: vida de fé ou de incredulidade? Qual é a sua escolha? Vida de fé ou de incredulidade? Qual é a sua escolha? Só aqui na introdução, Números capítulo 13 e capítulo 14, é o relatório dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. Capítulo 13 e capítulo 14 está falando da trajetória do povo de Israel pelo deserto, quando Moisés separa esses homens para espiarem a terra. Quero lembrar você que Israel tipifica a igreja. O deserto, a nossa trajetória de vida para chegar no céu, em Canaã. Agora, olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Vida de fé ou de incredulidade? Israel representa a igreja e tinha incrédulos, 10 espias. Israel representa a igreja e tinha 2 que possuíam fé, Josué e Calebe. Quer dizer que mesmo você estando na igreja e sendo o povo de Deus, você pode viver uma vida de incredulidade. Nós vamos ver o resultado. A escolha é sua. Porque todos eles eram povo de Deus. Era Israel. Só que mesmo sendo povo de Deus, estavam na trajetória da vida marcados pela incredulidade. Porque é uma opção e uma escolha sua. Eu vou mostrar as características de uma vida de incredulidade, mesmo você sendo o povo de Deus e estando na igreja. E vou mostrar as características de quem é povo de Deus e tem fé na trajetória dessa vida e o resultado de cada um. Então, por isso que eu pedi a você para abrir a sua Bíblia em Números capítulo 13 e capítulo 14. Então, eu vou mostrar primeiro as características daqueles que são dominados pela incredulidade. É isso que eu vou mostrar aqui primeiro. Vamos lá. Números capítulo 13, versículo 28. Números capítulo 13, versículo 28 diz assim: é o relatório de 10 espias. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, dos gigantes. Então aqui começa a característica de gente que é povo de Deus e é dominado pela incredulidade. Tem sempre um porém para justificar a incredulidade e para não ter a graça da promessa de Deus. Isso é, anular a promessa de Deus. Tem um porém. Porém, não vai dar. Porém, é muito difícil. Já aconteceu com outros também não conseguiram. É marca daqueles que estão na trajetória dessa vida dominado pela incredulidade. Tem um porém. Olha, é incrível, gente. O povo que habita nessa terra é poderoso. O povo, porém, é uma desculpa. É uma desculpa
para que a promessa de Deus não aconteça na sua vida. Isso é a primeira característica. Agora, a pessoa que na trajetória da sua vida, mesmo estando na igreja, é marcado pela incredulidade, o foco é totalmente equivocado. Preste atenção aos versículos 27, 28 e 31. Chegaram esses espias e disseram assim: contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Trouxeram romã, uva e figos. Aí o versículo 28. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos filhos de Anak. Versículo 31. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O foco não está na promessa, aquilo que Deus prometeu, e que eles estavam comprovando. A terra mana leite e mel. O foco estava no possível impedimento. No possível impedimento. É um foco equivocado. As pessoas focam em problemas, em lutas, em coronavírus, em adversidade, mas não focam nas promessas de Deus. Eu estou falando aqui com o povo de Deus, estamos celebrando a Santa Ceia. Qual é o teu foco? Quem é incrédulo só foca em coisa errada e não naquilo que Deus quer. Terceiro, característica dos que não creem. Tá? A prioridade é crer no que o homem fala e não naquilo que Deus fala. Olha que coisa incrível, gente. Desde Gênesis capítulo 12, que Deus fez a promessa ao pai da nação, a Abraão. Eu vou te levar para uma terra, vou fazer de você uma grande nação. Depois, em Êxodo, capítulo 3, versículo 8, é ratificado novamente: olha, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Depois, em Êxodo, capítulo 33, versículo 3, novamente é dito: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Os caras vão espiar a terra e diz: verdadeiramente a terra tem fruto. Verdadeiramente lá mana leite e mel. Só que a prioridade não é o que Deus fala. A prioridade é o que os homens falam. Olha a prioridade deles. Está aqui, meu irmão. Está aqui. Lá tem cidade forte, cidade grande e tem gigante. Está no versículo 28. E repetindo o 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles preferiram acreditar no que Deus não falou e preferiram acreditar no que os homens falaram. Isso é incrível, gente. Tem um monte de crente apavorado com a Globo lixo. Está morrendo, está morrendo. deixa eu dar um dado para você. Você sabia, essa notícia você não vê. Você sabia que o Brasil é o 38º país do mundo na lista das nações que tem coronavírus? O Brasil é o 38º em mortes por milhão de habitantes. 28 pessoas por milhão de habitantes. É o 38º. Você sabia que a média mundial de recuperados de coronavírus é 4 vezes em relação ao número de mortos? No Brasil, está entre 6 e 8 vezes. É quase o dobro. Mas você tem que falar: não, mais um. Morreu ali outro. Você prefere colocar seu foco no que os homens falam do que nas promessas que Deus fez para você. O que é que Deus tem prometido para você, meu irmão? Na trajetória da tua vida cristã, o que é que Deus tem prometido para você? Você prefere dar foco no que os homens falam do que nas promessas que estão na palavra e nas promessas pessoais que Deus fez a você.
Eu estou mostrando as características de crentes que são dominados pela incredulidade. Número 4, possuem um pessimismo contagiante. Gente, a incredulidade é pior do que coronavírus. Ela consegue contagiar numa velocidade incrível. O pessimismo contagiante. Capítulo 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou aquela mesma noite. O pessimismo leva ao desespero. O pessimismo conquista a maioria. O povo, está aqui o versículo 1. Levantou-se toda a congregação. O pessimismo contagia a maioria. O pessimismo destrói a esperança. Falam de morte e Egito, não falam de vida e Canaã. Quer ver? Versículo 2 e 3 do capítulo 14. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão e toda a congregação, e disse: se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos nesse deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Aqui o que é que eles estão falando? Olha, o pessimismo tira a esperança, sabe? Ele arranca a esperança. Falam do Egito e de morte, não falam de Canaã. Tem um monte de crente aí, tremendo dentro de casa, só fala de doença, só fala de enfermidade, só fala disso. Aqui, isso aqui é a característica. 5º lugar, complexo de inferioridade. Isso aqui é muito interessante. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Primeiro, olha o complexo de inferioridade. Eu me vejo menor, eu me vejo pior. Agora, tem uma coisa no complexo de inferioridade que é incrível. Você pensa que os outros pensam da maneira que você pensa acerca de si mesmo. Vou repetir. Você pensa o que os outros pensam, como se eles pensassem da mesma maneira que você pensa a teu respeito. O complexado é assim. Quem tem complexo de inferioridade, ele olha para o outro, ele está dizendo: esse cara aqui está achando que eu não sou nada aí. Esse cara aqui está achando que eu sou o pior. Não. A pessoa não está pensando nada. É você que está pensando que o outro pensa segundo o que você pensa de você mesmo. Olha eles aqui. Éramos como gafanhoto aos nossos olhos, e éramos como gafanhoto aos olhos deles. A maneira que eles se percebiam, eles achavam que o povo daquela terra percebia eles. Isso aqui chama-se complexo de inferioridade. É um coitadinho, eu não sou nada, tudo para mim dá errado, eu sou o pior. Vamos acabar com isso, rapaz. Você é coroa da criação de Deus, você é imagem de Deus, e acima disso tudo, você é igreja do Deus vivo, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Que conversa é essa? 6º lugar, meu irmão, a mentalidade determina o comportamento. A mentalidade determina o comportamento. Aqui os incrédulos. É o versículo 2 e 3 do capítulo 14. Vou ler de novo. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação. Eles disseram: se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Mentalidade de escravo. Falam do Egito e não falam de Canaã. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Crenças e valores de escravo, e não crenças e valores de livre de povo de Deus. Lamento é o que está acontecendo hoje na igreja. Lamento. O cara está na igreja, entregou a vida a Cristo, foi transformado pelo poder do Evangelho,
mas a mentalidade dele é do Egito, é do mundo que ele estava. Ele não pensa como o povo de Deus, ele pensa como um medíocre incrédulo. Está aqui Israel. Está aqui, eu estou te provando na Bíblia. Israel tipifica a igreja, meu irmão. Estou só te mostrando. Não estou forçando barra de nada. 7º. Olha que coisa triste. Características de incrédulos dentro da igreja na trajetória dessa vida. Possui memória curta. Capítulo 14, versículo 22. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. As experiências com Deus não marcaram essa gente. Meu irmão, olha os sinais que Deus fez no deserto e na retirada do povo do Egito nunca mais se repetiu na história. As pragas que foram enviadas sobre o Egito e a proteção que Deus deu a eles, a maneira que eles saíram com alta mão, o mar vermelho se abriu, maná todo dia, água brota da rocha, pés não incham nem roupa apodrece. E essa gente continua duvidando de Deus, tem memória curta. Você já esqueceu o que Deus tem feito na tua vida? Você esqueceu como você era escravo do pecado? Você esqueceu como o diabo estava fazendo uma lenha no teu casamento e na tua casa? Você já esqueceu de vitórias que Deus já te deu na sua história? Tem memória curta. Incrédulo tem memória curta. Nunca lembra da bênção e dos feitos de Deus. 8º lugar e penúltimo, para eu mostrar as características daquele que tem fé. A incredulidade produz 3 coisas que deixam Deus indignado. Nós encontramos no capítulo 14, versículo 2, versículo 3. 3 coisas que a incredulidade produz que deixa Deus indignado. A murmuração. Quando você murmura, você está dizendo que Deus não está sendo Deus suficiente. Tentar a Deus, colocar em dúvida de que Ele é Deus e que Ele tem poder. E o 3º, querer voltar quando Deus quer que você siga em frente. Está no versículo 4, olha o que eles falaram. Disseram uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Lamentavelmente, a incredulidade quer que você retroceda e não avance. Lamentavelmente, a incredulidade quer que você viva das coisas ruins do passado e não da glória e da bênção do futuro. 3 coisas que Deus fica indignado e que a incredulidade produz no meio do povo de Deus. Não estou falando de incrédulos. Vou repetir para você. A murmuração, o tentar a Deus e querer voltar atrás quando Deus quer que você prossiga para a bênção e para a vitória. Em último lugar, qual é o resultado disso? Capítulo 14, versículo 23. Qual o resultado de você ser povo de Deus e viver na prática uma vida de incrédulo? Está aqui. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Está aqui, ó. A derrota é certa. É isso que vocês querem? Vocês querem ser dominados pela incredulidade? Vocês querem ter um foco na voz do homem, nem na minha voz? Vocês querem acreditar na lógica humana e não no milagre de Deus? Então vocês não vão usufruir da bênção. Então vocês não vão receber o que eu tenho prometido. Essa é a tipologia bíblica. É isso que Deus está falando para você que está me acompanhando e que é membro, não é só da DEVEC não, de qualquer igreja evangélica. Eu estou te mostrando a luz da Bíblia, não estou torcendo o texto. Eu estou te mostrando. Agora vamos ver as características daquele que crê. Daquele que coloca a sua fé em prática na trajetória da vida, porque eu tenho dito que vida cristã não é teoria. Eu tenho dito que vida cristã não é um argumento filosófico abstrato. Se você não colocar em prática, a sua fé não vale nada.
A vida cristã e a vida com Deus só é real quando você coloca na prática a palavra de Deus. Vamos ver as características daquele que crê no meio da trajetória do deserto, no meio da trajetória dessa vida. Primeiro, ânimo. Olha o capítulo 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Subamos ânimo, o agente, eu gosto muito de falar isso, o agente ativador do ser. É o ânimo que produz, tá? A motivação, tá? A motivação, que significa despertar o interesse, e a motivação leva ao entusiasmo, fazer acontecer no meio da adversidade. Olha, tem gigante, a cidade é forte, olha, é muito poderosa aquela gente, vamos lá, vamos subir animadamente, vamos vencer. Não deixe o desânimo tomar conta de você em tempos de adversidade e luta. Oh, aleluia! Que Deus é esse que você crê, meu irmão? Subamos animosamente. Eu não vou me dobrar a coronavírus nem praga alguma. O Senhor dos Exércitos, o Jeová Rafá, é o nosso Deus. Ânimo, minha gente. Aleluia! Olha aqui a característica daqueles que têm fé e colocam em prática na trajetória da sua vida. Capítulo 14, versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Visão otimista. Quem tem fé tem uma visão otimista. Os caras estavam dizendo, os incrédulos: olha, tem gigante, tem cidade forte, é gente poderosa, nós não podemos vencer. A terra é muito boa. O negócio que está lá é o que Deus falou. Visão otimista, também não estou falando que visão otimista é uma visão utópica. Ela é realista e futurista. O otimista vê a realidade da vida, mas ele vê lá na frente. Estamos numa pandemia? Estamos. Lava a mão e bota a máscara e fica em distância de 1 metro e não aperta a mão de ninguém, né? O máximo possível que você puder estar isolado e não estar na rua. Tudo isso você faz. Só que você está vendo depois disso. Só que a nossa fé, por isso que tudo que é vídeo que eu estou gravando, eu estou declarando. Eu creio que virá um tempo para o Brasil que nunca houve na sua história. Vai vir um tempo de prosperidade e bênção. Eu vou ficar aqui travado, porque o comércio está travado, porque o povo está doente, e porque coisas estão acontecendo que podem acontecer comigo, com a minha família. Eu estou vendo depois. Depois, quem tem fé tem uma visão otimista. Olha a característica, meu irmão. Dependência de Deus. Quem tem fé depende de Deus. Olha o versículo 8, 14 e 8. Estamos em Números. Capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, nos dará terra que mana leite e mel. Veja a diferença, irmãos. Os incrédulos, eles focam no empecilho. Tem gigante, cidade forte e povo poderoso. Agora, olha quem tem fé. Olha quem tem fé. Ele não foca nisso. Eles focam na soberania de Deus. Está aqui o versículo, irmão. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Porque Deus, quando falou com Abraão, quando falou com Israel, nunca falou do povo que estava na terra, porque Deus tinha em mente, sou eu que vou colocar eles lá. Eu só vou dizer como é que é o lugar. É terra que mana leite e mel. Pode ter gigante, pode ter poderoso, pode ter o que for. É Deus.
Aqui estão eles aqui, dependência de Deus. É Deus que vai nos colocar lá. É Deus que vai dar vitória para você. É Deus que vai abrir essa porta que está fechada. É Deus que vai operar esse milagre, meu irmão. Quem tem fé, depende de Deus. É característica. É característica, meu irmão. Quinto, o medo não dirige suas ações. Medo não. Olha o versículo 9. Olha o que é que diz. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não os temais. Não tenha medo. Não tenha medo. Olha outra característica. Quem vive da fé descobre um grande segredo. Quer conquistar vitórias? Obedeça a Deus. Olha a abertura do versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes ao Senhor. Quem crê em Deus, descobre esse segredo. Para que eu tenha vitórias, eu dependo da ação, eu dependo do poder, eu dependo da misericórdia, eu dependo da bondade, eu dependo do favor de Deus. Eu estou te mostrando. Sexto lugar, o crente cuja trajetória é baseada na fé, o empecilho não é ingrediente da derrota, mas é ingrediente da vitória. Olha aqui, é incrível isso, gente. É incrível. Está no versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais. Olha o ingrediente aqui. O povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Olha a diferença para os incrédulos. Nós não poderemos conquistar essa terra, porque o povo que está ali é gigante, é forte, poderoso. Chega Josué e Caleb e diz assim, aí pessoal, essa cambada é nosso pão, nós vamos engolir eles. Para Josué e Caleb, o empecilho é nosso pão. O empecilho não é fator da derrota, é ingrediente da vitória. Tudo de adversidade que pode acontecer comigo e com você não é ingrediente da derrota, é ingrediente da vitória. É para a vitória ser valorizada. É para você reconhecer que é Deus que está com você. Está aqui, meu irmão, não estou forçando o texto. Sétimo lugar. Está no versículo 9. Está aqui no versículo 9. O Senhor é conosco. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Você não está sozinho. Deus está com você. Tá? A convicção de que você não está sozinho. Nessa luta, nessa adversidade, não importa. Você não está sozinho. Em oitavo e penúltimo lugar. Deus cuida de você. Olha o versículo 10, gente. Versículo 10. Quando Josué e Caleb se posicionam contra os 10 espias, então disse toda a congregação que os apedrejasse com pedras. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ei, meu irmão, estou enganado. Você pensa que Deus não te protege? Você pensa que no meio de adversidades e lutas, onde demônios e homens querem te destruir, Deus, eu estou profetizando sobre a tua vida, Deus manifesta o seu braço forte para te proteger, para te guardar e para cuidar de você. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. E em último lugar, para quem é marcado pela incredulidade, a derrota é certa. Mas para quem é marcado pela fé, a vitória é certa. Capítulo 14 de Números, versículo 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Irmão, a Bíblia é sensacional. Vocês incrédulos, vocês não vão participar da bênção. Vocês não vão participar da vitória. Vocês incrédulos vão perecer.
salvo Josué e Calebe. Salvo eles. Eles vão entrar, eles vão desfrutar. Vai ter posse, vai ter herança especial, vai ter bênção especial. E aí eu aprendo uma coisa. Tem promessa para Israel. Terra para as tribos. Mas tem promessa exclusiva para Josué e Calebe. Josué e Calebe são os únicos que recebem heranças individuais. Josué e Calebe. Sabe por quê? Por causa da fé. Nessa manhã, nesse dia, nós vamos celebrar a ceia. Que tipo de trajetória você quer ter? Eu tenho dito, manifestar a fé quando tudo vai bem? Para que manifestar a fé, se tudo vai bem? Olha onde Josué e Calebe manifestaram a fé. Manifestaram a fé no meio da incredulidade. Manifestaram a fé no meio do possível empecilho. Manifestaram a fé quando todos eram contra. Vocês viram o que alguns falaram? E o que eu lamento, gente. Eu vou até beber um pouco d'água. O que eu lamento. Ver gente que se diz povo de Deus. Aí, ó. Não estou falando de ímpio, não. Não. Estou falando até de pastores. Aí, vai lá para os hospitais. Vai lá para curar todo mundo de coronavírus. Vocês não creem? Vocês não operam milagres? Pastor falando essa asneira, e pastor que tem muita gente que segue, achando que é o suprassumo da cocada da igreja evangélica. O homem que julga quem é certo e quem é errado no meio da igreja. E que tomou uma ripada minha com força. Por quê? Quem te falou, meu amigo, que quem ora por enfermo e Deus cura, também não fica doente? E quem te falou que todo mundo que ora por enfermo cura todo mundo? E por que Jesus falou que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes? Já que Jesus possui todo o poder para curar qualquer enfermidade. Porque Jesus reconhece que há pessoas que não vão ser curadas pelo seu poder e que precisam de um médico. No meio, meu irmão, no meio da pandemia, aparece gente do meio da igreja evangélica para debochar da fé, para ridicularizar a fé. Não estou falando de ímpio. Ei, vai lá, ora. Vocês não acreditam? Vocês não são pentecostais? Vai lá, ora. Gente no meio. E é nessa hora que a gente tem que manifestar a nossa fé. Josué e Calebe não manifestou a fé quando entraram em Canaã. Josué e Calebe manifestaram a fé no deserto, contra todas as possibilidades, contra todas as circunstâncias, contra a opinião da maioria. Por isso que todo vídeo que eu gravo, pode pegar aí, tem mais de 40 vídeos. Em nome de Jesus eu declaro que essa praga não vai causar estardalhaço, que esses profetas do caos vão ficar envergonhados e que vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil. Meu irmão, meu amado, igreja preciosa de Jesus, você vai ser marcado na sua trajetória da sua vida aqui nessa terra. É a pergunta que o Espírito Santo faz nessa manhã. Pela fé ou pela incredulidade? E para provar o que eu estou falando, aqui mesmo nessa transmissão, alguém já escreveu bobagem. Aqui mesmo nessa transmissão, alguém já escreveu bobagem aí embaixo. Sabe por quê? Porque não creem. E a fé do outro incomoda. Meu irmão, nós não podemos dizer que o coronavírus, meu Deus, agora está todo mundo perdido, a sociedade está desgraçada. Nós temos que falar igual a Josué e Calebe, são eles o nosso pão. Nós vamos engolir esse negócio, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Deus vai estender a sua mão de misericórdia sobre a nossa nação. Se eu não cresce, eu não falaria isso. Porque é fácil eu me trancar dentro do meu quarto. É muito fácil eu chegar dentro da igreja sem ninguém me ver e ouvir e declarar profeticamente. Agora, grava um vídeo e solta nas redes sociais. Contraditando todos os profetas do caos,
contraditando tudo, e você dá uma palavra. Ô meu irmão, ô meu querido, manifeste a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que eu busco. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é a nossa fé na nossa capacidade, não é a nossa fé no nosso poder, é a fé no Deus Todo-Poderoso, aquele que só Ele possui o nome Jeová, que é altíssimo sobre toda a terra, aquele que ninguém pode impedir o seu querer, aquele que abre porta e ninguém fecha, e se fechar também ninguém abre, aquele que transtorna o caminho dos homens, aquele que cuida do seu povo, aquele que opera milagres, aquele que dá resposta, aquele que faz coisas que não chega à mente do homem, nem ao coração do homem. Oh, aleluia! Exaltado seja esse Deus. Aí dentro da tua casa, do teu quarto ou na igreja que você está, abra a tua boca, glorifique a Deus, exalte a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus grande, terrível e maravilhoso é o nosso Deus, e nós cremos que Ele é o Deus do impossível. Creia, creia, siga a sua trajetória aqui nessa terra, crendo no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O Senhor vos abençoe. Pegue aqui, porque estou aqui com a transmissão do meu canal, aqui do meu Facebook. Vou chamar aqui pastor Dilton, que é o vice-presidente da igreja. Vem cá, o Dilton, apresenta aqui o pão e o vinho, que vamos apresentar simultaneamente. Simultaneamente. Vou chamar aqui a turma do louvor para entoar um louvor de adoração. Ah, pastor, a coisa está feia para mim, eu não tenho suco de uva aqui em casa. Tem água? Então vamos nela. Pega aí a água. Hã? Você não tem um suco de uva na sua casa? Você é membro de qualquer igreja? Está em comunhão e quer participar da ceia? Então participe. Apresenta aí, por favor, o vinho e o pão. Te adoramos, ó Senhor, te glorificamos nesta manhã, quando entramos diante de Ti pela fé, porque pela fé cremos que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e um dia vai voltar para buscar a Tua igreja. E pela fé nós vamos participar do pão e do vinho, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo entregue por nós no Calvário. Senhor, abençoa cada crente, cada irmão que vai participar desse ato, que a nossa comunhão agora seja renovada com o Teu corpo, Senhor, que o Senhor nos fortaleça no corpo, na alma, no espírito, e se há alguém enfermo, Senhor, que ao tomar o cálice, que ao comer o pão, seja curado de qualquer enfermidade e que todo mal seja repreendido, nós oramos e consagramos esses elementos no nome de Jesus. Amém. Enquanto estivermos no louvor e na adoração, você coma o pão e depois você beba o cálice, não é? O copo que está aí com você, tá? Que simboliza o sangue de Cristo. No período desse louvor, você vai fazer isso. As igrejas que estão com ceia vai distribuir o pão, certo? E imediatamente pode distribuir o vinho. Imediatamente, ok? Vamos adorar aquele que morreu e ressuscitou, aquele que venceu, aquele que é digno de toda a glória, aquele que nos lava e nos purifica de todo o pecado, aquele que é a causa de não sermos consumidos, porque já éramos para ter sido mortos e estarmos no inferno, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Vamos louvar o seu nome e participar do pão e do vinho. Pai nosso nos céus,
o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino dos ramos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu Exaltado, exaltado seja o Senhor. Exaltado aquele que vive e reina para sempre. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero lembrar vocês, alguém que está entrando agora, não é, pela minha rede social, ou está entrando aqui no advec.org, eu quero dizer para você que na sexta-feira, de 8 às 10 da noite, de 20 a 22 horas, nós vamos transmitir uma programação especial no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial, e aqui também pelo advec.org. Uma programação bacana, né?
que vai ter aqui uma turma abençoada, tá? Vamos estar aqui com a Midian, com a Josiane, com a Raquel Melo, Raquel Malafaia, Nani, Mateus, França, Marquinhos e Lilian. Vamos ter o Luciano Subirá, o Cláudio Duarte, o pastor Jabes, tá? Alguma coisa da história que você precisa saber, alguma coisa muito interessante. Será sexta-feira, de 8 da noite às 10 da noite. Eu quero convocar você para isso, tá? Vamos ter uma live aqui muito interessante. Segunda-feira, nós temos aqui a transmissão do trabalho da nossa garotada muito abençoada. Uma garotada que teme e serve a Deus. Hã? Não é uma garotada que alisa pecado, porque pecado eu vou gravar, eu não sei qual vai ser o dia. Eu vou gravar, não sei se eu vou fazer uma live ao vivo, eu vou falar, pecado na Bíblia está na ordem do absoluto e não do relativo. Práticas de adultério, prostituição e homossexualismo é pecado e leva para o inferno. Vocês vão ver o que eu vou falar aqui. Se eu vou brincar com esse negócio aqui. Nunca tive medo e agora é que eu vou me calar diante do que eu estou assistindo. Vai pegar fogo, ainda vou ver qual é o dia que eu vou transmitir isso. Tá? Aí vai ser pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, tá? Aí vai ser por aí, que eu vou botar para quebrar dentro dessa temática. Eu vou escolher um dia para fazer essa transmissão, tá? Terça-feira nós temos culto, temos transmissão, aqui, 19 horas. Segunda-feira, a garotada, 19 horas. Quarta-feira, as mulheres vitoriosas, comandadas pela minha esposa, 19 horas. Tudo isso no advec.org. Quinta-feira, transmissão de culto. Sábado, jovens, 19 horas. E domingo de manhã, 10 horas da manhã, nós temos o culto de ensino, 18h30, o culto, né, que nós transmitimos também. E o trabalho de criança, é que horas? O trabalho de criança está sendo feito que horas? Domingo. 11 da manhã. Né? Entre 11 e 11h30 é um trabalho para crianças, tá certo? Eu vou mudar aqui um pouquinho a minha programação, tá? Na quinta-feira, agora eu prego de novo. Eu vou pregar quinta-feira, certo? E você vai ver outros pastores que vão pregar aqui na terça. Gente que Deus tem dado a graça de pregar, né? Que tem chamado para a palavra. Então, ouça a mensagem. O culto é sempre 19 horas, a nossa transmissão. Na quinta eu volto a pregar. E permitindo Deus, domingo que vem, de novo, eu prego, 18h30. Domingo, 18h30, quinta-feira, 19 horas, terça-feira, 19 horas. Todos os dias que temos programação é 19 horas. Tá certo? Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E eu termino aqui, declarando em nome de Jesus que todos os profetas do caos caiam por terra. Que não vai ter nenhum governante que vai levar a glória, mas que de maneira sobrenatural o Senhor faça cessar essa praga de coronavírus, esse espírito de morte seja repreendido do Brasil. Dá para dizer amém aí, meu irmão? Amém? Amém? Seja repreendido da nossa nação. E que também o nosso país, Deus livre do caos político, da bagunça, da desordem, e venha um tempo de bênçãos sobre a nação brasileira. Uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de milagres, uma semana de porta aberta. E se tem alguém que está com alguém no hospital, ou você mesmo na tua casa, com esse vírus, em nome de Jesus, declaramos vida e saúde, e que esse mal caia por terra agora, no nome de Jesus. O Senhor te dê saúde, o Senhor guarde a tua casa, a tua família, a casa de cada brasileiro. A bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um. E você, que é membro da igreja, você sabe da tua responsabilidade aqui. A igreja é corpo. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. Todos nós somos responsáveis. A igreja é resultado da nossa espiritualidade e da nossa carnalidade. Cada membro da ADVEC é responsável por essa igreja em todas as áreas. Na área da finança, na área espiritual, na área da família, na área do discipulado. Todos nós somos responsáveis. E que você,
Coloque em prática a sua responsabilidade no reino e na igreja de Cristo. Deus abençoe a todos. Uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém.